Com poucas chances de classificação na Libertadores, o Corinthians também se complicou na Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o dia seguinte do Timão em crise. Bora falar também sobre o São Paulo, que há de verdade na história de que uma empresa procurou o tricolor para bancar a construção de arquibancadas onde hoje ficam a pista de atletismo e o fosso do Morumbi. Quero falar também sobre Pix para Palmeiras e São Paulo, muito próximos da próxima fase da Copa do Brasil, quanto o Tricolor e Verdão vão faturar. Vou falar ainda sobre a chance de Mano Menezes ser demitido no Internacional, as últimas do mercado, resultados da quarta-feira e a chance de Bruno Henrique, ex-volante de Timão e Palmeiras, estar voltando de graça para o nosso futebol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, só agradecer pela presença, pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de deixar like e de se inscrever para se juntar a quase 1.300.000 pessoas que já são cadastradas aqui no canal. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos dessa quinta-feira de Liga Europa e Conference League. Quero deixar os meus palpites para te ajudar na hora H. Temos Sevilha e Juventus, partida de ida na Itália, deu 1-1. Para mim o Sevilha vence e vai à final. Na outra semifinal, Bayer Leverkusen e Roma, na partida de ida na Itália, deu Roma. Hoje eu acho que o Leverkusen vence. Já pela Conference League, o Basel venceu a Fiorentina por 2-1 fora de casa. Mas nessa quinta-feira, na minha opinião, perde para a equipe de Firenze como mandante. E para completar, a AZ Alkmaar e o West Ham. O West Ham venceu a partida de ida por 2-1 e para mim dá empate. E você é bom de palpites? Gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na aposta ganha. O link está no comentário fixo desse vídeo. Já faz seu cadastro e boa sorte. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro que quase venceu o Grêmio em Porto Alegre. O Cruzeiro fez ótimo primeiro tempo, abriu o placar com Bruno Rodrigues num golaço, mas acabou levando o gol do empate em outra batida bem bonita de Luizito Soares de fora da área. O empate leva a decisão para Minas Gerais. Quem vencer em Belo Horizonte estará nas quartas de final. Já o Atlético Paranaense emplacou sua quarta vitória de virada nos últimos 5 jogos, perdia por 2-0 para o Botafogo dentro de casa e saiu com 3 pontos, vitória por 3-2. Esse confronto segue bastante equilibrado. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu pela quarta vez nos últimos 5 jogos. Única derrota nesse período para o Botafogo, aquela derrota por 2-0 no Rio de Janeiro. Time de Eduardo Cudê vai se ajustando. Daqui a pouco eu falo sobre os desdobramentos desse tropeço pelo lado corintiano. Para fechar o giro de notícias, contar para você que o Goiás saiu na frente na final da Copa Verde, enfrentou na noite dessa quarta-feira o Paysandu em Belém do Pará e venceu por 2-0. Os gols marcados pelo Maguinho e pelo Felipe. Jogo de volta na casa do Goiás e o Esmeraldino pode até perder por um gol para se sagrar campeão. Por falar em título, nessa quarta-feira o América se tornou campeão potiguar. Empatou em 0-0 com o ABC na segunda partida decisiva. Na primeira havia vencido por 1-0, 37º título estadual do América. Para completar, contar para você que o Liverpool confirmou em uma nota oficial nas últimas horas a saída de 4 atletas para a próxima temporada. Um deles todo mundo já sabia, Roberto Firmino, também deixarão o clube ao lado do brasileiro. O Keita, o Milner e o Chamberlain. E aí, algum desses caberia no seu time do coração? Hora de falar sobre o mercado. Quero contar para vocês que o volante Bruno Henrique, 33 anos de idade, com passagens por Corinthians e Palmeiras, tem sido sugerido para clubes brasileiros. Recentemente, o seu representante conversou com pelo menos 5 times grandes que disputam a Série A, num claro indício de que o Bruno Henrique não permanecerá no Al Ittihad. Seu contrato se encerra agora na metade do ano e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir de julho. O que eu ouvi de um desses clubes que conversaram com o representante do Bruno Henrique é que ele quer R$800 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas para assinar um contrato de pelo menos 2 temporadas. E o Bruno vive fase bem legal na Arábia Saudita, 26 partidas, 2 gols e 2 assistências na atual temporada, titular absoluto, nenhum jogo na condição de reserva. As 26 partidas todas desde o início, jogando os 90 minutos quase sempre.
Antes de falar mais sobre o futebol brasileiro, uma informação importante que envolve Manchester United e Neymar. A imprensa inglesa publicou nas últimas horas que o sheik qatari Jassim bin Hamad Al Thani, que é presidente do Banco do Catar, melhorou a oferta de compra para o Manchester United. Você sabe que o Manchester United pertence a uma família americana, Glazer, que está tentando vender o clube. A pedida é de 7 bilhões de euros. O Al Thani ofereceu 5,7 bilhões de euros, que seria um recorde mundial. Nunca um clube foi comprado por cifras tão altas. O Al Thani ainda tem a promessa de pagar os cerca de 1 bilhão de euros de dívida que o Manchester United tem nesse momento. O que o Neymar tem a ver com toda essa história? Não sei se você sabe, mas o presidente do Banco do Catar tem relação com a família que administra o PSG. E isso poderia facilitar a saída do Neymar do PSG para se mudar para o Manchester United, que o Neymar não ficará na França na próxima temporada. Isso já é líquido e certo. O destino mais natural seria a Inglaterra. E eu tô para te dizer que eu adoraria ver o Neymar jogando com a camisa dos Red Devils. E você, que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário. Quero saber sua opinião. Mano Menezes escapou da demissão, mas segue balançando no Internacional. Nessa quarta-feira o Colorado perdeu por 2-0 para o América em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, partida disputada em Belo Horizonte. O jogo permanecia empatado em 0-0, o Inter chegou a abrir o placar na etapa final com o gol do Maurício, mas o árbitro de vídeo chamou o árbitro em campo para analisar uma jogada que envolveu o Alan Patrick. O Alan cometeu uma falta na origem do lance que resultou no gol do Maurício. O gol do Maurício foi anulado e o Alan Patrick ainda foi expulso. Com um jogador a menos, já nos acréscimos, o Internacional tomou o primeiro gol de pênalti convertido pelo Aloísio Boi Bandido, e aos 60 minutos saiu mais um gol de pênalti do Aloísio, vitória por 2-0 do Coelho. Ainda teve outro jogador expulso do Internacional, Bustos, mais um desfalque para a partida de volta. Essa foi a quarta derrota seguida do Internacional de Mano Menezes, as 4 derrotas por 2-0. O time não vence as 5 partidas, crise total. Existiu a possibilidade real de demissão do Mano ainda no vestiário. Rolou uma reunião entre a comissão técnica, a diretoria e os jogadores. Mano perguntou se alguém tinha alguma coisa contra ele, que se dissesse ele sairia na hora. Todo mundo se calou e o Mano permanecerá pelo menos até o confronto contra o Grêmio. Sim, no final de semana tem nada mais, nada menos do que Grenal. Por outro lado, o América, com a vitória, garantiu um respiro para o Wagner Mancini, que também estava super pendurado. Hora de falar sobre o Corinthians, que corre sério risco de em alguns dias ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Copa Libertadores da América já anda bem complicada. Corinthians perdeu em casa no turno para o Del Valle e também para o Argentino Júnior, que são seus principais concorrentes. Nesse momento é o terceiro colocado, com apenas 3 pontos conquistados contra 6 do Del Valle e 7 do Argentino Júnior. Vai precisar vencer um ou os dois no retorno, além de ganhar do Liverpool como mandante para ter chance de classificação. Já na Copa do Brasil a coisa deu uma bela bagunçada depois da derrota nessa quarta-feira por 2-0 para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Corinthians até fez um primeiro tempo conservador e seguro, deu poucas oportunidades para o Galo, que aumentou a pressão na etapa final, e o Corinthians, sempre no segundo tempo, caindo de produção, assistiu a 2 gols de Paulinho, vitória super importante para o Atlético, que vai poder perder por até 1 gol de diferença na condição de visitante no jogo da volta na Neoquímica Arena para passar a próxima fase. O Paulinho foi entrevistado depois do jogo e não deu muitas esperanças de classificação na Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Corinthians não vence há 6 jogos, nesse período 2 empates contra Fortaleza e São Paulo e 4 derrotas para Palmeiras, Del Valle, Botafogo e Atlético Mineiro. Queria contar também que o Corinthians, como visitante na temporada, já fez 12 partidas, tem apenas 2 vitórias, contra o Liverpool e contra o São Paulo. São ainda 3 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de míseros 25% dos pontos na condição de visitante. Para completar, quero te contar que o Timão tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. A única exceção foi na vitória contra o Remo em partida da Copa do Brasil, com a lembrança de que o Remo é hoje o time da 3ª divisão. Apesar de tudo isso, Vanderlei Luxemburgo demonstrou otimismo na entrevista coletiva. Ele afirmou, abre aspas, no final do ano a gente vai estar disputando lá em cima, não tenho dúvida disso. Fecha aspas.
Quero fechar a parte do Corinthians com uma pergunta. Você acha que o Lucha chega até dezembro? E eu tô apostando que ele não termina o mês empregado. O Corinthians ainda pega na sequência o Flamengo fora de casa, o Argentino Júnior na condição de visitante e o Fluminense antes de fazer o jogo da volta contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Quero te contar quanto Palmeiras e São Paulo receberão pela classificação que ficou bem encaminhada às quartas de final da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Palmeiras fez 3-0 no Fortaleza, no Allianz Parque, gols marcados de pênalti pelo Rafael Veiga, Tabata de cabeça e na etapa final pelo Richard Rios, enquanto o São Paulo venceu o Sport por 2-0 na Ilha do Retiro. Agora, Palmeiras pega o Fortaleza fora de casa, podendo perder por até 2 gols de diferença. Vale a lembrança de que em toda a era Abel, o Palmeiras nunca perdeu por 4 gols de diferença, que seria o placar que garantiria o Fortaleza na próxima fase sem a necessidade de pênaltis. Derrota por 3-0. Aconteceu uma única vez, Palmeiras perdeu no finalzinho do ano passado para o Internacional. Esse resultado de 3-0 levaria a decisão para pênaltis. Já o São Paulo, que quebrou uma enorme invencibilidade do Sport, o Leão não perdia dentro de casa há 1 ano e 3 meses e nessa temporada vinha de 17 vitórias em 17 jogos. São Paulo conseguiu fazer a vitória por 2-0. O Luciano abriu o placar e o Marcos Paulo definiu o triunfo por 2-0, que também foi muito condicionado pela expulsão do Fabinho. São Paulo pode até perder em casa por 1-0 no Morumbi para garantir 4.300.000 reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF para todas as 8 equipes que seguirem vivas nas quartas de final. Classificação para essa fase atual: as oitavas assegurou 3.300.000. Quem passar embolsa mais 4.300.000. Isso sem falar na grana com bilheteria. Jogar a Copa do Brasil tem se tornado algo extremamente vantajoso, pelo menos do ponto de vista financeiro. Bora fechar o vídeo para te contar o que há de verdade numa eventual negociação do São Paulo com uma empresa que se colocou à disposição para bancar a criação de um setor de arquibancadas com cadeiras, onde hoje estão o fosso do Morumbi e a pista de atletismo. Seria uma forma de o estádio ganhar mais torcedores e diminuir essa distância entre o público e os atletas dentro de campo. A informação foi trazida pelo Daniel Perrone, que cobre o São Paulo há bastante tempo. Ele chegou a dizer que o São Paulo recebeu um projeto de uma grande empreendedora para a criação de um setor de cadeiras, onde hoje existem exatamente o fosso e a pista de atletismo. São Paulo não pagaria qualquer centavo pelas obras, 100% do custo viria da iniciativa privada e uma construtora com experiência quem tocaria toda essa obra. Importante contar que em troca o São Paulo cederia o direito de exploração desse espaço novo que seria criado. A empresa que bancasse a obra ficaria com o direito da venda de uma espécie de cativa. Já o São Paulo ganharia um dinheiro com esse torcedor dono da cativa, que ainda precisaria comprar um ingresso para os dias de jogos em que ele fosse assistir por um valor especial menor do que o normal. Conversei com 2 pessoas, uma da diretoria, outra ligada a essa parte envolvendo o estádio. Ambas asseguraram que não existe nada a esse respeito. Uma delas ainda disse, abre aspas, não há absolutamente nenhuma negociação. A gente bem que gostaria, estamos buscando no mercado há bastante tempo, mas até agora não tem nada, fecha aspas. O presidente Júlio Casares já deixou bem claro que um dos sonhos dele como presidente é garantir uma enorme reforma do estádio. Mas o custo para esse upgrade do Morumbi não sairia por menos de 600 milhões de reais. O Tricolor não tem absolutamente nenhuma grana para fazer esse investimento. Vai precisar contar com a ajuda de parceiros e até agora ninguém apareceu para bancar essa obra. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola. Abraço, tchau.